Olá, boa noite a todos. Boa noite, Meu nome é Raquel. meu nome é Geraldo Felipe, nós somos do Centro Espírita Amor à Verdade, Santa Cruz. Estamos aqui para fazer uma roda de conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Perda de entes queridos, mortes prematuras. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma página de abertura e da prece inicial. Ante os que partiram, nenhum sofrimento na terra será, talvez, comparável ao daquele coração que se debruça sobre o outro coração, regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos, e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo de agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos, consagradas à ternura, pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação, através da última lágrima. Falem aqueles que, um dia, se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem em conformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham, com afinco, na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não lhe será lícito esquecer o divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel e Chico Xavier. Vamos nesse momento então fechar nossos olhos, elevar os nossos corações em prece. Desde já vamos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui estarmos reunidos em seu nome,
para mais uma vez aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo que nos foi permitido viver até o dia de hoje. Ampare e proteja, Senhor, cada irmão que aqui se encontra conosco nessa live, que cada um possa ser amparado, assim como seus entes queridos, e que possamos sempre, Senhor, a cada dia, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado mais uma vez e fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então nós vamos iniciar o nosso estudo, né, como foi falado, que é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Nós sabemos que o Espiritismo, na sua função de Consolador Prometido, ele vem nos mostrar que a morte não existe e que somos espíritos imortais, né, que temos várias encarnações e estamos aqui vivendo uma delas, como já tivemos outras no passado e teremos outras no futuro. E conforme nós podemos constatar no processo da desencarnação de entes conhecidos, amigos ou familiares, vou trazer aqui hoje um caso do Sanson. Sanson foi ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, conviveu com Kardec, e ele, logo após ele nos traz uma mensagem, né, do plano espiritual, dizendo como ele está. Então, a Raquel vai falar para nós quem foi Sanson, que está no livro O Céu e o Inferno, né, Raquel? Isso mesmo. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O tema, lá no capítulo 2, Espíritos Felizes, vem falando sobre o senhor Sanson. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo uma solicitação. Né? O Sanson solicitou que assim que ele desencarnasse, fosse evocado o seu espírito. Para quê? Para que, através dessa evocação, pudéssemos, né, aprender algo mais, o que se passa com o espírito depois da desencarnação. Então, ele quis, tá? E foi assim que foi feito. Né? Ele desencarnou dia 21 de abril e no dia 23 de abril, na Câmara Mortuária, foi evocado o espírito do Sanson, né, por Kardec e os companheiros dele da Sociedade de Estudos Espíritas, lá de Paris. Bom, e logo depois, né, depois de um tempo, depois de um ano, Sanson nos traz essa mensagem que está contida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre perda de pessoas amadas e morte prematura, nas instruções dos Espíritos. Então, assim, que na nossa cultura, né, materialista, mesmo que com o pensamento cristão, mas o materialismo ainda está, de certa forma, junto a todos nós, culturalmente, vamos dizer assim, nós sabemos que o Espiritismo vem exatamente cumprir esse papel de modificar essa visão materialista. Né? E hoje nós sabemos que, através de necessários, por várias encarnações. E Sanson, com certeza, ele esteve aqui conosco, viveu, e ele, no plano espiritual, deverá ou não ter outras encarnações aqui na Terra, no planeta Terra. E vamos então pegar um trechinho aqui da mensagem, que ele nos fala que é algo assim mais difícil de nós aceitarmos, quando esse desencarne, ele acontece de pessoas novas, né, com entes... com crianças, adolescentes, e fica mais difícil para nós aceitarmos esse processo. Né? Então você vai ler, Raquel, aqui o trechinho que fala sobre como essa questão prematura. Então, a mensagem de Sanson está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. E aí, no terceiro parágrafo, ele fala assim: crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e pais e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais.
Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, com essa passagem, Sansão diz, né, nos ensina que a morte é preferível, a morte, vamos dizer assim, prematura, né, vamos dizer assim, que não está assim, né, como a gente fala assim, primeiro vai os pais, depois vai os filhos, não é isso? Mas aí, muitas vezes, acontece dos filhos irem antes dos pais. E aí ele fala que é preferível que haja essa desencarnação do que aconteça algo vergonhoso para aquela criatura, né? Que aquela criatura faça algo que entristeça seus pais, algo que, né, de alguma forma ele acabe adotando mais débitos, né, para a sua encarnação, né? Faça coisas muito, muito tristes, né, que façam com que ele tenha uma vida mais triste, né, se ele continuasse vivo. E também é importante a gente também dizer que não só a questão da morte prematura é por essa razão, né, para evitar que o jovem, a pessoa faça algo de mais terrível, mais lá para frente, algo muito grave. Mas também há a programação daquele espírito, né, para ele estar vivendo determinado tempo aqui na Terra. Vem na nossa programação. Antes de aqui encarnarmos, nós temos, né, lá no plano espiritual, fazemos o nosso projeto, vamos dizer, o nosso planejamento do nosso retorno à vida corpórea. E aí nós lá nesse planejamento, vamos ter quantos anos a gente vai viver aqui na Terra. Que esse tempo é necessário para a gente aprender algo, né, para aquela encarnação, aprender algo, ou então para a gente vivenciar alguma situação que o nosso espírito precisa passar através desse, ou um tempo curto ou um tempo longo, né? Quantas pessoas aí estão chegando ao centenário de vida, né? Então, vai depender muito da necessidade daquele espírito, o que ele precisa aprender, o que ele precisa passar, qual a necessidade dele, de ele ter uma experiência em vida curta, né, para nós, para a nossa visão terrena, ou longa. Então, isso aí está no nosso planejamento reencarnatório. Bom, e depois agora vamos fazer uma leitura daqui a pouco no livro As Mães de Chico Xavier, onde nós vemos muitos espíritos que desencarnaram prematuramente, né, com pouca idade, e muitas vezes as mães não entendem, não aceitam esse processo, né? E Chico Xavier, lá quando ele viveu aqui entre nós, ele usando a mediunidade dele, ele usava essa mediunidade para levar o consolo, o esclarecimento, para trazer notícias desses entes queridos no plano espiritual. E nesse livro foi relatado uma compilação de várias mensagens de vários espíritos jovens que desencarnaram, falando como eles estão para trazer um consolo, principalmente para as mães, né? Então, por isso que o nome é Mãe de Chico Xavier. Nesse livro aqui, As Mães de Chico Xavier, na verdade, é baseado no filme, né? Uhum. Então, aqui tem várias histórias que eles tiraram aquelas histórias que foi contada no filme. Então, eu só vou pensar só uma história de Dona Francisca Ruiz Delálio, que era conhecida como Dona Chiquinha. Ela perdeu o filho Eduardo com 17 anos de idade, em um acidente de moto perto de sua casa, em São Paulo, no ano de 1980. O Eduardo ficou 5 dias no hospital, mas não resistiu. Era um homem de 1,93 m de altura, 85 quilos, jogava futebol diariamente.
Então, imagine a situação da nossa querida Dona Chiquinha. E aí ela conta, né, dá um depoimento nesse livro, que ela teve 10 gestações. Dessas 10 gestações, teve aborto espontâneo, teve uns que desencarnaram bem pequenininhos, com 1 ano de idade. O único que sobreviveu, né, dessas 10 gestações foi o Eduardo, que acabou que ele desencarnou com 17 anos. E, logicamente, Dona Chiquinha se desesperou muito com a notícia do falecimento do seu filho. Isso deixou ela muito triste, né? Então, ela, para se consolar, ela soube que o Chico psicografava cartas, recebia cartas de pessoas desencarnadas e os parentes, né, iam lá onde o Chico psicografava, lá em Uberaba, iam lá em busca dessas cartas. Então ela foi. Então ela conta que ela foi ao centro em uma noite de sexta-feira. Na frente da casa do Chico tinha uma multidão tremenda. Então eram muitas pessoas que iam atrás desse consolo que o Chico trazia através das cartas. Aí ela conta o seguinte, que ela foi lá nessa reunião várias vezes e ao todo ela recebeu 13 mensagens de consolo do seu filho. E aí ela conta o seguinte, que isso que é interessante, né? Apesar de toda a dor que ela passou, né, de perder o seu filho, ela disse que se recuperou muito, né? Porque aquele consolo que ela recebeu de que o seu filho continuava vivo, né, no plano espiritual, ela se recuperou de todo, né, aquele mal-estar que ela tinha com a desencarnação do filho. Aí ela coloca assim: logo depois de receber a mensagem, eu me recuperei muito. Aquilo me deu uma força, um ânimo de vida. Voltei aos meus trabalhos no centro. Depois, muitas mães me ligavam e eu pedia para elas virem à minha casa. Elas vinham, às vezes o casal. Aí eu o animava, levava para Uberaba, mandava vir para o meu evangelho no lar. E aí que eu faço toda semana, né? Eles participavam daquela leitura que fazemos, né, semanalmente, do Evangelho do Lar. Chegou a um ponto que a minha casa lotava tanto que eu fiquei preocupada. Conversei com o Chico Xavier, né? E disse que a minha casa já não cabia mais todo mundo. Ele disse, o Chico Xavier falou com ela: não se preocupe, atenda a todas as mães. É a sua missão atender as mães. Então, ela continuou, né, de alguma forma, auxiliando também as mães que passavam pela mesma situação que ela, de perder seu ente querido. E aí ela continua no seu depoimento. Muitas mães admiravam quando eu agradecia a Deus por ele ter permitido que eu convivesse com meu filho quase 18 anos. Elas não se conformavam. Você ainda agradece por Deus levar seu filho? Eu agradeço, porque não tive oportunidade com os outros bebês que ela perdeu, né? E com ele eu vivi 18 anos maravilhosos. Ele me ensinou mais o que é o amor. E eu digo para as mães que agradeçam a Deus o tempo que Deus concedeu este filho para elas. E se elas não tivessem tido esta alegria? Não seria pior? A gente tem que agradecer por eles estarem conosco aquela temporada, porque nós temos a certeza do reencontro. Então, por que se desesperar? Então é interessante, né, que a gente traga uma reflexão, que essa morte prematura ela pode se dar com um acidente, através de um acidente, né, como foi. Mas também pode acontecer do espírito, através de atitudes refletidas, de falta de cuidado consigo, com o próprio corpo, com os pensamentos, o espírito pode ser levado a um desencarne prematuro também. Aí o Richard Simonetti, um livro Quem Tem Medo da Morte, que é um livro muito interessante, né, que ele nos traz, ele fala aqui, ó, destruímos o corpo de fora para dentro com vícios, a intemperança, a indisciplina.
Aí ele fala da questão do álcool, do fumo, o tóxico, as drogas, os excessos alimentares, tanto quanto a ausência de exercícios, de cuidado de higiene e de repouso adequado, minam a resistência orgânica ao longo dos anos, abreviando a vida física. Então, essa interrupção da encarnação pode se dar, então, pela falta de cuidado consigo, com o próprio corpo físico, né? Nós sabemos que algumas drogas elas atingem alguns órgãos vitais, nós sabemos que a falta de exercício, né, uma alimentação inadequada pode fazer com que o corpo fique mais vulnerável a determinadas doenças. E também ele fala aqui que destruímos o corpo de dentro para fora com pensamentos negativos, ideias infelizes, sentimentos desequilibrantes, envolvendo ciúme, inveja, pessimismo, ódio, rancor, revolta. Aí ele coloca aqui, ó, há indivíduos tão habituados a reagir com irritação e agressividade, sempre que contrariados, que um dia implodem, o coração em infarto fulminante. Outros afogam o sistema imunológico num dilúvio de mágoas e ressentimentos, depressões e angústias, favorecendo a evolução de tumores cancerígenos. Então, o próprio câncer, né, e o infarto, hoje as doenças psicossomáticas estão aí nos mostrando, né, que existe uma relação entre o corpo e a mente. Então, o indivíduo que cultiva a irritação, sentimentos de ressentimento, de mágoa, pode vir a desenvolver determinadas doenças que podem levá-lo a uma situação de desencarne prematuro. Então, daí a importância do cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, né, que o cristianismo, a doutrina espírita vem nos trazer. Né? Então, é algo assim que nós temos que ter cuidado. Agora, como nós poderíamos assim evitar que isso aconteça, né? Que aconteça esse desequilíbrio a nível do corpo, a nível da mente? Nós temos a possibilidade, por exemplo, né, do estudo da doutrina espírita. Né? Nossa casa hoje ela não está aberta, mas hoje nós podemos ter acesso a livros, a palestras, né? E aproveitando esse período de isolamento social, nós podemos buscar, através de uma boa leitura, o autoconhecimento, né? O conhecimento das leis divinas, as leis que regem a nossa vida. Porque através desse entendimento, nós vamos ter condições, né, a força necessária para lidar com as adversidades que a vida trouxer para nós. Né? Então, o autoconhecimento ele é algo assim um pouco mais profundo, porque exige um esforço maior de identificarmos as nossas imperfeições e, através da vontade, nós procurarmos modificá-las, né? As más tendências de outras vidas, porque nós trazemos várias tendências negativas de outras vidas e estamos tendo nessa encarnação a oportunidade de modificá-las. Né? Bom, nós podemos também usufruir dentro da doutrina espírita do tratamento espiritual. Muitas vezes tem situações assim que são mais profundas, mais difíceis, onde nós, através do tratamento pelo passe, até para o corpo físico, para o nosso psiquismo, né? Nós temos hoje o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno para os casos de angústia, de depressão, onde o indivíduo muitas vezes também passando por situações de conflitos familiares no trabalho, ele pode ter uma orientação na casa espírita, e hoje nós sabemos até de atendimento fraterno pela internet, e em alguns casos ele será encaminhado a alguns grupos como o CVV, como um local que tem uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico, para que ele possa harmonizar a sua mente. E em alguns casos que são mais um pouco graves, né, que são os processos obsessivos, onde também a casa espírita nos oferece as desobsessões, que é um verdadeiro tratamento espiritual. E também aí entra, né, uma questão, a partir do momento que o indivíduo, através do estudo, através do autoconhecimento, né, do entendimento das leis que regem a nossa vida, e que ele está se tratando e ele alcançou um equilíbrio, né, ele está não totalmente equilibrado, mas ele já está numa condição de desenvolver algum tipo de tarefa, de algum trabalho no bem, que aí também o trabalho passa a ser terapêutico, um trabalho que vai ajudá-lo a superar as suas dificuldades. E aí a Casa Espírita também oferece várias frentes de trabalho, né, através também de instituições, onde nós podemos
buscar, através do trabalho, o resgate do nosso passado de débitos, né, e construirmos um presente e um futuro melhor. Como foi feito pela dona Chiquinha, na história que eu contei, né? Exato. Ela, através do trabalho no bem, de consolo as outras mães que também passaram pela mesma situação que ela de alguma forma, ela também conseguiu também se consolar, né, com a perda do seu ente querido. Vamos dar continuidade à leitura aqui do Evangelho? Vamos ler agora uma parte aqui da mensagem de Samson, que fala assim: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Eu tenho aqui também um outro caso, né, dessa questão de desencarnação de um ente querido. Porque a partir do momento que o ente querido fique com aquele pensamento de não aceitação, né, isso pode, além de causar enfermidades, dificulta o processo de libertação do espírito que desencarnou. Ele fica jungido, ligado ali, né, àquele familiar, e ele vai ter dificuldade de buscar novos aprendizados, de buscar novas habitações e se preparar para uma nova encarnação. Isso. No livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, conta aqui um caso que aconteceu com uma freira, né, que depois ela foi canonizada pela Igreja Católica, chamada Santa Clara de Montefalco. Ela tinha uma irmã consanguínea, que também era freira do convento de Santa Cruz, onde ela vivia, que se chamava Joana. Joana, além de irmã de Santa Clara de Montefalco, era também grande amiga e mestra carinhosa. No dia 22 de novembro de 1291, Clara caiu em grave abatimento, ficando inconsolável. Durante os 3 dias que se seguiram ao traspasse da irmã, não fez outra coisa senão chorar. E o biógrafo dela conta a história. No final do 3º dia, estava Clara em oração, após as matinas, quando percebeu alguém caminhando para o oratório. Teve a impressão de que eram passos de Joana, sua irmã. Chamou-a então e ela respondeu: Clara. Clara perguntou: Não estás morta? Sim, respondeu a irmã, estou morta. Mas a morte é uma passagem para o paraíso, onde me alegrarei eternamente em meu Deus. Clara ouviu a voz da irmã, mas não enxergou senão uma grande chama que pousou depois sobre sua cabeça. Então sentiu que dela se apossou uma repentina calma e seu pranto se converteu em alegria e agradecimento a Deus. Então, no caso aqui, a Santa Clara, né, porque ela também tinha mediunidade, ela teve a irmã dela teve uma aparição luminosa, né, e aquela aparição, né, e junto com, né, ela ouvindo, né, a irmã, que consolou ela do seu desespero por perder a irmã, né, de uma forma que ela desencarnou antes dela, né. Então, não só, né, a gente fala aqui da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos dá a demonstração de que a vida continua na vida e a doutrina espírita chegou aqui em 1857, né, ao mundo, né,
A Santa Clara, em 1200 e pouco, já tinha ali a comprovação de que a morte não existe, que os nossos entes queridos continuam vivendo no mundo espiritual, né? Ela tinha lá toda a questão, né, da sua fé católica, então acreditava nessa questão do paraíso, tudo isso, né, tudo isso que a gente, cada um na sua fé acredita que é importante para cada um, né? Mas, no caso, o que é importante saber é o seguinte, que a vida continua, que aqueles entes que nos deixaram antes de nós, que eles vão continuar a sua trajetória no mundo espiritual e que um dia também será o nosso dia de também estarmos lá retornando para a pátria espiritual, cada um no seu tempo, de acordo com a vontade de Deus. E hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né, na nossa sociedade, com essa pandemia, né, do coronavírus, onde nós temos notícias e até vivemos situações próximas de parentes, de amigos que estão desencarnando, né, e ao mesmo tempo, né, nós temos que ter esse entendimento de que a morte não existe e aproveitarmos esse momento de isolamento social para nos harmonizarmos com as leis divinas, buscarmos o entendimento dessa lei, desse processo de renascimento, de desencarnação. E a doutrina, nesse momento, ela se faz uma luz, né, diante das nossas consciências, para que a gente saiba lidar com esse momento de uma forma serena, tranquila. E se acontecer, né, de algum familiar, algum amigo desencarnar, nós sabemos que tudo obedece a uma lei de evolução, né, e que nada acontece sem a permissão de Deus, né, e que nós temos que fazer a nossa parte, que é buscar os cuidados, como foi falado, com os pensamentos, com o tratamento do corpo, mas também aceitarmos os desígnios de Deus, para que, como a gente constata, né, é algo assim interessante, quando até essa desencarnação do Samson, ele foi um espírito mediano e tinha uma certa elevação, mas como nós temos percebido na literatura espírita, no livro Os Mensageiros, por exemplo, né, Chico Xavier e André Luiz, que nos mostra médiuns que às vezes desencarnam e ao chegar no plano espiritual chegam numa situação difícil, de não estar entendendo o que está acontecendo, e às vezes até de angústia e numa situação espiritual complicada. Divaldo também, no livro de Manuel Filomeno, psicografado, né, pelo Divaldo, Tormentos da Obsessão, nos mostra também alguns espíritas e alguns religiosos, né, mas trazendo para o nosso lado de espíritas, o Hospital Esperança, né, o Manicômio Esperança, que fica no plano espiritual e que acolhe espíritas que dizem, às vezes, em situações também difíceis. Isso, quando foi lançado no movimento espírita, criou um certo alarme, uma indignação. Mas sabemos que é um fato, né, um fato mediúnico, ainda mais na credibilidade do Divaldo, né, mostrando que o fato de nós sabermos intelectualmente que a morte não existe, que nós temos que nos melhorar, aceitarmos, procurarmos ter bons pensamentos, né, isso muitas vezes fica apenas no intelecto. Mas se não passar pelo nosso sentimento, por uma vivência, nós podemos amanhã ou depois, né, com o tempo que só Deus sabe, ao desencarnarmos, estarmos numa situação difícil, ao chegarmos no plano espiritual. E também tem um livro, Voltei, né, onde Frederico Figner também, ele chega no plano espiritual achando que estaria numa condição boa, e ao chegar lá ele se depara com a sua realidade e ele fica também indignado, vendo outras pessoas que ele achava que estariam bem, né, que ele, por não ter uma condição social muito favorável, ele fica assim indignado, e ele não tinha aquela luz que ele acharia que teria. Então nós temos que ter esse cuidado, né, e aproveitarmos esses ensinamentos da doutrina, que vem nos mostrar a realidade espiritual e esses diversos mundos habitados, as condições espirituais que existem em cada um desses mundos, para nos alertar e nos ajudar a melhorar o nosso nível de consciência diante da vida, das nossas relações mais simples na família, no local de trabalho e na própria casa espírita. Então, para finalizar, eu vou ler o último parágrafo da mensagem de Samson. Ele diz assim:
Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, nós que ficamos, que perdemos nossos entes queridos, nós devemos orar pelo nosso irmão que partiu, seja nosso ente querido, seja um amigo, seja um conhecido, seja quem seja, a gente deve orar por essa pessoa, pedindo a Deus que o conforte no seu retorno à pátria espiritual, que conforte também o coração daquele que fica chorando, a falta do seu ente querido, e essa consolação virá. E que a gente não fique, como ele fala, assim, que a gente não fique no desespero, que o desespero não leva, não ajuda ninguém. Nós devemos vamos dizer assim, nos conformar perante a vontade de Deus. Que se o nosso irmão, se a gente fez tudo o que foi possível para ajudar aquela pessoa, em uma situação que ocorreu a desencarnação, se não foi uma morte provocada, se foi de uma forma, de uma doença ou de um acidente, é que houve a permissão. Então, se houve a permissão, houve a necessidade daquele espírito e de nós mesmos que passamos, que estamos passando porventura, pela desencarnação de um ente querido, que temos que aprender algo sobre essa situação, assim como a dona Chiquinha aprendeu algo com aquela situação da morte do filho, e ela com o aprendizado que ela teve, ela consolou outras mães que passaram pela mesma situação, e ela se tornou uma pessoa assim mais leve, não uma pessoa triste, mas uma pessoa resignada ante a vontade do Pai, e uma pessoa que acabou ajudando outras pessoas que sofreram também dores semelhantes a dela. Bom, então nós agora vamos fazer a nossa prece, E então agradecemos a atenção de todos e lembrando que haverá outras lives também sobre vários temas. Nós estamos seguindo a sequência do Evangelho, São lições sequenciais, bem-aventurados os aflitos, e semana que vem teremos outra live. Muito obrigado. Agradecemos também a oportunidade de aqui estarmos para falarmos um pouco do nosso entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, e desejamos que todos estejam bem e que o Pai do Senhor Jesus esteja no coração. Então, Deus nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje refletindo sobre esses ensinamentos da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, a terceira revelação, e que, através dessas reflexões, nós possamos acalmar os nossos corações, ampliar a nossa visão sobre essa realidade espiritual, principalmente nesses tempos difíceis, onde essa pandemia, onde as enfermidades, onde os desencarnes têm sido mais intensos, as enfermidades, que Tu nos ajude, Senhor, concedendo os recursos espirituais para a aceitação da Tua vontade, da vontade de Deus, e que nós possamos fazer o melhor sempre, procurando conhecer as leis divinas, as leis que regem as nossas vidas, os nossos destinos, Senhor. Abençoa todos esses que estão desencarnando, os entes queridos que ficaram, muitas vezes em situação de sofrimento, de não aceitação, e que a luz do Teu Evangelho e da doutrina espírita possa iluminar as nossas mentes, nossas consciências para esse entendimento, e que a partir disso, então, tenhamos o consolo, a esperança de dias melhores. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja.